Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record acompanhou com exclusividade uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra mulheres suspeitas de venderem ilegalmente medicamentos para emagrecer. De acordo com a investigação, o remédio injetável era vendido na internet sem receita médica e entregue sem refrigeração. Pode abrir, eu sou o delegado. Neste endereço da Zona Sul foram encontrados os indícios do crime. Frascos do princípio ativo tirzepatida, usado como emagrecedor, e seringas, algumas já prontas para o uso. O material pertence a esta mulher, de 23 anos. Letícia Freitas da Silva foi presa em flagrante. De acordo com a polícia, ela atuava como biomédica, mesmo sem ter diploma, e atendia nesta clínica de estética, onde fazia as aplicações. O tratamento também era divulgado na internet. Ela oferecia esse medicamento supostamente como se fosse um medicamento conhecido para emagrecimento. O medicamento era vendido com preço abaixo do valor de mercado. De forma fracionada em seringas, cuja questão de higiene e limpeza nós desconhecemos. Entre os objetos apreendidos estão vários cadernos com anotações. E o que chama a atenção dos investigadores é que as informações que estão aqui, na verdade, são registros de como os procedimentos eram feitos. Aqui, por exemplo, tem o caso de uma mulher que pesava 64,5 kg e tinha a meta de chegar a 60. Por uma única injeção, feita no começo desse mês, ela pagou R$100. A defesa de Letícia disse que o medicamento encontrado pela polícia é de uso pessoal dos familiares. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta clínica, na zona norte da capital. Aqui foram apreendidos mais frascos do mesmo princípio ativo, seringas e diversas anotações. As investigações apontam que uma fisioterapeuta e uma dentista realizavam os procedimentos. Não comprem esse tipo de medicamento na internet. As pessoas não sabem se eles estão sendo misturados com outras coisas. Pode ser qualquer coisa. Conselho Federal publica norma que permite a enfermeiros prescreverem antibióticos a pacientes. Exclusivo, JR revela esquema de falsificação e venda de atestados médicos no Rio de Janeiro. Primeira reunião entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos é anunciada. Encontro pode definir o fim da guerra no leste europeu. Donald Trump oficializa a criação do Conselho de Paz, que vai supervisionar a reconstrução de Gaza e afirma que negocia acesso total à Groenlândia. Todos os detalhes, o clássico alvinegro, daqui a pouco, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. E o cinema brasileiro faz história com 5 indicações ao Oscar, 4 delas para o filme O Agente Secreto. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. Exclusivo. O Jornal da Record denuncia agora um esquema de falsificação e comercialização de atestados médicos no Rio de Janeiro. O chefe do grupo foi preso e tinha herdado o negócio do pai. Segundo a polícia, os interessados podiam escolher o motivo e até a quantidade de dias que ficariam afastados do trabalho. O esquema contava com receitas e carimbos falsos de hospitais públicos e particulares. Segundo a polícia, os supostos pacientes nunca passavam por consultas. Tudo era combinado em aplicativos de mensagens. Bastava dar o nome, o motivo e o tempo do afastamento. A pessoa podia escolher até a data de validade do atestado médico. Os preços variavam. Um dia custava R$ 25, 5 dias, R$ 75. As investigações começaram após a denúncia de uma médica que teve o nome e o registro profissional usados indevidamente pelos criminosos. Os agentes chegaram até uma mulher que admitiu ter comprado um atestado falso. As mensagens, trocadas por celular durante a negociação, levaram a polícia a descobrir o esquema. Um dos documentos falsos obtidos pelos investigadores era idêntico ao atestado disponibilizado pela Prefeitura do Rio.
e atribuía a consulta a um hospital da zona sul da cidade. A investigação não aponta participação dos hospitais. A falsificação desses papéis timbrados era uma parte do esquema criminoso desencadeado por esse criminoso que já foi preso. Ao ser preso, Adílio Campos Chagas confessou o crime. Em depoimento, ele disse que continuou a prática que era exercida pelo pai, na comunidade da Rocinha. A defesa dele não foi localizada. Com Adílio, os agentes encontraram diversos carimbos médicos falsos. Segundo a polícia, o esquema funcionava há pelo menos 5 anos. Todos que participam dessa cadeia, tanto de fabricação, comercialização, aquisição e utilização, todos são responsabilizados criminalmente. A polícia investiga a possibilidade de existirem novas vítimas dos técnicos de enfermagem que teriam participação na morte de 3 pacientes no Distrito Federal. A Polícia Civil apura relatos de parentes de pessoas que morreram no mesmo hospital em Taguatinga. Elas podem ter sido atendidas pelos técnicos em enfermagem que foram presos, suspeitos de matar 3 pacientes. Parentes de pacientes que morreram no hospital disseram à polícia que reconheceram o técnico de enfermagem Marcos Vinícius. A polícia trata essas notificações como investigações preliminares e abriu um novo inquérito. As 2 vítimas desses possíveis casos tinham mais de 80 anos e morreram em agosto e setembro do ano passado de paradas cardíacas repentinas. A investigação dos crimes segue em sigilo. Mas fotos divulgadas mostram a atuação dos 3 técnicos, Marcos Vinícius, Marcela Camille e Amanda Rodrigues. Marcos é suspeito de injetar em pacientes medicação sem diluição diretamente na veia, o que causa parada cardíaca, e até desinfetante em uma das vítimas. As outras 2 técnicas teriam agido para encobrir os crimes. 2 vítimas morreram em 17 de novembro e uma no dia 1º de dezembro do ano passado. Marcos Vinícius e Marcela confessaram o crime, segundo a polícia. Já Amanda negou. A Justiça negou o pedido de relaxamento da prisão feito pela defesa de Amanda, com o argumento de que ela tem uma filha. Em nota, o advogado de Marcos Vinícius afirmou que os fatos recentemente divulgados estão sendo apurados e ainda se encontram em fase estritamente investigativa e que não existe qualquer conclusão, denúncia, decisão judicial ou sentença condenatória que reconheça a prática de crime por parte de Marcos Vinícius. O Hospital Anchieta informou que acompanha os desdobramentos do caso e que procurou as famílias das vítimas depois de autorização da Polícia Civil do Distrito Federal. O caso foi denunciado à polícia pela direção do hospital, depois de uma investigação interna. Em Mato Grosso do Sul, 17 bolivianos foram presos com cocaína no estômago. A droga seria levada para São Paulo. O flagrante foi na alfândega da Receita Federal na região de fronteira. 17 bolivianos viajavam em 4 ônibus clandestinos com destino à capital paulista. 14 homens e 3 mulheres, cada um com até 100 cápsulas de cocaína escondidas no estômago. Exames de raio-x confirmaram as suspeitas dos agentes sobre a ingestão das cápsulas. Os policiais também encontraram droga em frascos de shampoo e em mochilas. Antes de serem levados para a Polícia Federal, os imigrantes bolivianos foram encaminhados ao Hospital de Corumbá para retirar a droga. Mesmo intactas, as cápsulas podem provocar complicações graves no sistema digestivo. Em caso de rompimento, há risco de morte. A cocaína apreendida foi avaliada em mais de R$1 milhão. Os suspeitos devem responder por tráfico internacional de drogas. Um recorde não só para a alfândega de Corumbá, mas para a Receita Federal no Brasil como um todo. O empresário Sérgio Narras foi preso na Bahia. Ele estava foragido depois de ser condenado a 8 anos de prisão pela morte da esposa. Narras foi identificado pelo reconhecimento facial das câmeras de segurança. O empresário Sérgio Narras foi localizado no sábado na Praia do Forte, destino turístico do litoral norte da Bahia. Estas imagens mostram o momento em que ele foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial. Qualquer pessoa de qualquer outra unidade da federação que esteja com mandado de prisão em aberto vai alertar em nosso sistema.
Sérgio Narras, hoje com 61 anos, tinha mandado de prisão expedido desde junho do ano passado. O empresário foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão por matar a esposa Fernanda Orfale em 2002. Narras era considerado foragido e estava na lista internacional de procurados. Depois do alerta do sistema de reconhecimento facial, a polícia prendeu o empresário em um condomínio de luxo. No apartamento foram encontrados celulares, cocaína e chaves de um carro importado. Narras segue preso aqui em Salvador e deve ser levado para São Paulo nos próximos dias para cumprir a pena. A prisão aconteceu quase 24 anos após o crime. Na época, a esposa teria descoberto traições e o uso de drogas pelo então marido. Ela foi morta com um tiro no quarto do casal. O empresário alegou que ela teria tirado a própria vida. A defesa de Sérgio Narras não respondeu aos nossos contatos. 6 pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma quadrilha que furtava petróleo de dutos da Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras. Uma das buscas aconteceu numa fazenda da família Garcia, envolvida com o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ela não foi alvo da operação. Em Magé, na Baixada Fluminense, o homem apontado como braço armado da quadrilha foi preso. Na casa dele, os policiais apreenderam uma espingarda, pistola, munição e joias. Outras 5 prisões aconteceram em São Paulo. Segundo a polícia, os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa que furta petróleo por meio de perfurações clandestinas em dutos da Transpetro, empresa de transporte e logística subsidiária da Petrobras. As investigações começaram em junho de 2024, quando a polícia descobriu um desvio feito em um duto que passava por uma fazenda em Guapimirim, na região metropolitana do Rio. O imóvel pertence à família Garcia, ligada ao jogo do bicho. Até o momento, a investigação não identificou uma ligação direta da família Garcia com esse esquema criminoso. A fazenda está arrendada. Esse arrendatário é investigado, foi indiciado e denunciado e foi expedido um mandado de prisão contra ele. De acordo com as investigações, a organização criminosa já provocou um rombo de quase 6 milhões de reais à Transpetro. Os prejuízos incluem, além do furto de combustíveis, os custos com reparos nos dutos e o tempo de inoperância das tubulações. Depois de 6 anos de queda, o furto em dutos de combustíveis voltou a crescer no país em 2025. Foram registradas 31 ocorrências nos oleodutos da Transpetro. A quadrilha, alvo da operação, recrutava pessoas para fazer as perfurações clandestinas e motoristas para transportar o combustível em caminhões-tanque. Pelo menos 15 empresas são investigadas de participação no esquema. Algumas das empresas, inclusive, além de serem receptadoras, funcionam no sentido de emitir notas fiscais falsas para que eles possam trafegar pelas estradas com uma aparência de legalidade. A Defesa Civil de Goiás segue em alerta para o risco de novas tempestades. A chuva forte já provocou estragos em Goiânia e região metropolitana. O temporal fez córregos transbordarem, ruas se transformaram em rios. Neste vídeo, um motociclista tenta atravessar a correnteza, mas é derrubado pela enxurrada. Ele se levanta, tenta alcançar a moto, cai novamente e também é arrastado. Apesar do susto, ele conseguiu se salvar. Em outro ponto da cidade, uma mulher que também estava de moto foi surpreendida pela água. Ela conseguiu escapar sem ferimentos. Num condomínio residencial, mais transtornos. A enxurrada derrubou o muro e deixou os moradores assustados. A Defesa Civil mantém o alerta para novas tempestades até amanhã. 2 cavalos que ficaram ilhados por pelo menos 12 horas depois da cheia do Rio São Francisco, em Pirapora, no norte de Minas Gerais, foram resgatados esta tarde. Um grupo de pescadores conseguiu laçar os animais e arrastá-los para fora da água. Os bichos saíram caminhando e passam bem.
Os cavalos ficaram no meio do alagamento depois que o rio transbordou por causa da chuva forte. Nessa imagem é possível ver que um deles estava amarrado a um tronco. Testemunhas disseram que os donos deixaram os animais no local ontem à noite para comer capim. Além do alto volume de chuva, a quinta-feira foi marcada por temperaturas mais baixas em várias regiões do Brasil. A Lidiane Sayuri já está com a gente. Oi, Lid, boa noite. O tempo vai continuar desse jeito? Olha, Cris, pelo menos até o fim de semana, viu? Partes de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro já bateram a média de chuva esperada para o mês inteiro. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Não chove apenas no sul do Brasil. Em Brasília, a chuva começa no fim da manhã e se estende até a noite com raios. Em São Paulo, chuva leve a qualquer hora. À noite para de chover. Máximas de 24 graus. Em Natal, não chove e esquenta até os 31. As ACAS, aquele amontoado de nuvens que envolve o país, segue firme. E por isso a previsão é de mais água nos próximos dias, com chance de alagamentos e transbordamento de rios. Nas imagens de satélite, vemos muita nebulosidade na faixa central, no norte e no sudeste. Sexta-feira chuvosa entre o centro-oeste, sudeste e parte do norte do Brasil. No sul, uma circulação de ventos garante tempo firme, com sol e temperaturas mais baixas logo cedo. No nordeste, os ventos úmidos do oceano formam chuva no litoral. No nosso giro pelas capitais, sexta-tarde com até 24 graus em Curitiba e em Goiânia. No Rio de Janeiro, 26 e até 30 graus em Rio Branco e em João Pessoa. Tempo delivery. O Gabriel é de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Boa noite, Gabriel. Sexta-feira de sol entre nuvens e tempo firme. No sábado, previsão de pancadas de chuva pela manhã. No domingo, as nuvens aumentam e pode chover à tarde e à noite com raios. Máximas entre 30 e 31 graus. De Paulínia, interior de São Paulo, chegou o pedido do Renato. Oi, Renato. Até sábado, sol tímido com tempo firme. Já no domingo, a chuva rápida pode vir com raios à tarde e à noite. Máximas de 28 e de 29 graus. A gente espera a sua participação. Envie seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigado. Um dia depois de anunciar as bases de um acordo com a Aliança Militar do Ocidente sobre a Groenlândia, o presidente Donald Trump disse hoje que negocia o acesso total à ilha. Os detalhes da negociação chegam a conta-gotas. Ainda em Davos, na Suíça, Trump afirmou que a proposta trata da segurança do Ártico e será benéfica para todos. Estamos negociando o acesso total à Groenlândia, sem pagar nada e sem limite de tempo, revelou a imprensa americana. De acordo com Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Militar composta por americanos e europeus, as negociações se concentram em garantir que Rússia e China não consigam se estabelecer na região. Se Trump está preocupado com alguma coisa, é melhor prestarmos atenção, porque deve ter algo de errado, declarou. A base do novo acordo envolve a renegociação de um tratado de 75 anos entre os Estados Unidos e a Dinamarca. O texto permite a presença de soldados americanos na ilha. Segundo a imprensa internacional, a segurança do Ártico será reforçada por países que integram a OTAN. O acordo também prevê a exploração de minerais raros. O solo da Groenlândia tem reservas desses elementos usados na produção de chips de celulares, baterias de carros elétricos e equipamentos bélicos. O premier da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, disse desconhecer os detalhes da proposta, mas destacou que está aberto à cooperação desde que haja um diálogo respeitoso. Respectful dialogue through diplomacy and normal channels. Já Mette Frederiksen, a primeira-ministra dinamarquesa, rejeitou negociar a soberania do território, mas deu abertura para tratar da segurança da região. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos vão se reunir pela primeira vez para negociar o fim da guerra no leste europeu. A decisão foi tomada depois do encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Suíça. Trump conversou com a imprensa logo depois da reunião, que durou cerca de 1h30. O encontro foi muito bom. A mensagem para Putin é: a guerra tem de acabar.
disse. Em discurso, Volodymyr Zelensky afirmou que os documentos para encerrar a guerra com a Rússia estão quase prontos. Nós precisamos assinar, explicou. O presidente ucraniano também disse que chegou a um acordo com Donald Trump sobre garantias de segurança para o pós-guerra e confirmou que os Emirados Árabes Unidos vão sediar as primeiras reuniões entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. Essa será a primeira vez que os três países vão estar juntos. Os encontros estão previstos para começar a partir de amanhã. Segundo Zelensky, a Rússia precisa estar disposta a fazer concessões. O principal impasse para o fim do conflito continua sendo a questão territorial, que segue sem solução. Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e pressiona para obter o controle total da região de Donbass, no leste do país, como parte de um possível acordo. O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viajou para Moscou, onde deve se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. Depois, Witkoff segue para os Emirados Árabes Unidos. O Kremlin afirmou que aprecia os esforços americanos para acabar com o conflito. Já o secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, Mark Rutte, alertou que mesmo com negociações em andamento, a Rússia continua atacando. Os Estados Unidos deixaram oficialmente hoje a Organização Mundial da Saúde. A saída foi determinada numa ordem executiva assinada pelo presidente Trump ao assumir o segundo mandato. Trump acusa a entidade de má gestão e de sofrer influência política da China. Especialistas alertam que a ausência dos Estados Unidos pode prejudicar o monitoramento global de novas epidemias e a vacinação em países pobres. O governo chinês assume agora o posto de maior doador de recursos para a OMS. Outro destaque envolvendo o presidente americano Donald Trump, como combinado, oficializou em Davos, na Suíça, a criação do Conselho de Paz, que deve assumir a gestão temporária da faixa de Gaza. 35 países confirmaram a adesão. Trump foi recebido com aplausos na inauguração do conselho que irá comandar. Ele é o primeiro presidente e terá mandato vitalício, com poder de veto e autoridade para definir quem entra no grupo. Dos 60 líderes convidados, 19 estavam na cerimônia. Entre eles, o presidente da Argentina, Javier Milei, representantes da Turquia, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e do Catar. Israel e Egito, que fazem fronteira com Gaza, não participaram do evento em Davos, mas confirmaram a adesão ao Conselho. As maiores ausências foram os aliados ocidentais. Da União Europeia, apenas Hungria e Turquia confirmaram participação no Conselho. Países como Kosovo, Armênia, Azerbaijão e Belarus também. Reino Unido e França descartaram a participação. Potências como Rússia e China ainda avaliam a proposta sem uma definição oficial. O governo brasileiro também ainda não respondeu ao convite de Donald Trump. A carta de fundação do Conselho determina que, para ser membro permanente, cada país deve pagar $1 bilhão, ou 5 bilhões e meio de reais. Trump disse que a faixa de Gaza será desmilitarizada e lindamente reconstruída. O plano, orçado em cerca de 150 bilhões de reais, prevê a divisão do território em áreas turísticas, residenciais e industriais. Um dos primeiros objetivos do Conselho é reabrir a passagem de Rafah com o Egito. O governo de Benjamin Netanyahu discute o tema no próximo domingo, mas o premier mantém uma condição: a passagem só será liberada quando o corpo do último refém for devolvido a Israel. Agora, um levantamento inédito que mostra o seguinte: apenas metade da população brasileira entende o que significou o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus pelo regime nazista. Esses resultados mostram a necessidade de se ampliar a educação sobre o tema, para combater a desinformação e prevenir discursos de ódio. Hannah é sobrevivente do Holocausto. Os pais foram assassinados pelos nazistas. Quando a minha mãe foi pega, ela estava grávida. Eu nasci na prisão. E durante o fuzilamento, minha mãe me segurou nas costas e caiu em cima de mim. E outras pessoas em cima. E eu fiquei lá embaixo. E eu sobrevivi. 81 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial,
a memória do Holocausto corre o risco de se perder. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Mais de 7.700 pessoas foram entrevistadas em diferentes regiões do Brasil. Quase 60% disseram ter algum conhecimento sobre o Holocausto, mas apenas 53% conseguiram defini-lo como o extermínio de 6 milhões de judeus. E menos de 40% souberam identificar Auschwitz-Birkenau como um campo de concentração e extermínio. Só foram entrevistados brasileiros maiores de idade. Isso significa que a informação chega para algumas pessoas, essa informação de qualidade sobre o que foi o Holocausto, não chega para todos. As entidades que representam a comunidade judaica no Brasil acreditam que educar a população é a melhor forma de combater a desinformação. É preciso contar e recontar a história do Holocausto para que os horrores praticados pelos nazistas jamais se repitam. Hoje é a última geração que convive com os sobreviventes do Holocausto. Daqui a alguns anos, as pessoas vão aprender do Holocausto através de relatos, de filmes, de livros, de histórias. Por isso que é um trabalho primordial nesse momento de eternizar essa memória e garantir que isso nunca mais seja esquecido. Gustavo visitou pela primeira vez o Memorial do Holocausto e saiu daqui muito mais consciente. Faz a gente querer falar mais disso para outras pessoas, né? Trazer de volta esse tema e falar sobre preconceito hoje em dia e não deixar que nenhuma forma de preconceito volte a se emancipar de tal forma que, né, que a gente tenha medo de ser quem a gente é. Uma companhia aérea foi condenada a pagar R$65 mil à família de uma menina de 12 anos com transtorno do espectro autista. Ano passado, a empresa proibiu a criança de embarcar com o cão de apoio emocional. O juiz entendeu que a separação resultou em sofrimento e quadro depressivo para a garota. O motorista de um caminhão de lixo foi preso depois de atropelar e matar uma idosa em Franca, interior de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher é atingida pelo veículo que estava na contramão. Segundo testemunhas, o condutor tinha o hábito de trafegar no sentido errado, mesmo sendo alertado. 2 homens foram presos por adulterar caixas eletrônicos em Copacabana, no Rio. Segundo a polícia, a dupla instalava um dispositivo nas máquinas que prendia os cartões e colocava um número de telefone falso para enganar as vítimas. Os suspeitos vão responder por associação criminosa e fraude. Já está em vigor no país a lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência. A doença provoca principalmente dores generalizadas pelo corpo. A medida abre caminho para que pacientes tenham acesso a benefícios previdenciários e assistenciais, isenções fiscais e cotas. Foi ainda na infância que as dores começaram a incomodar. Com o tempo, as crises foram piorando, sem que a Demildes tivesse uma explicação para o que acontecia. Eu saía com as minhas amigas, eu sempre queria vir embora, porque quando começava a dor, eu queria deitar. 6 anos atrás, veio finalmente o diagnóstico de fibromialgia, uma síndrome que provoca dores pelo corpo, como explica este reumatologista do Hospital Moriá. Essa dor generalizada, geralmente de moderada intensidade, que evolui de forma crônica, geralmente por meses. Ela vem com outros sintomas, como por exemplo, a fadiga, o corpo cansado. Parece que durante o dia as coisas não andam. A Sociedade de Reumatologia estima que cerca de 6 milhões de brasileiros têm fibromialgia, muito mais frequente em mulheres do que em homens. Grande parte sofre sem nem ter o diagnóstico da doença. É uma condição que agora, com uma nova lei, passa a ser reconhecida como deficiência, o que amplia direitos dos pacientes. Pacientes com fibromialgia poderão ter acesso a benefícios previdenciários e assistenciais, isenções fiscais e políticas de cotas, desde que a condição seja confirmada por um laudo médico e avaliação rigorosa. Segundo especialistas, a fibromialgia não tem cura. Além de remédios, outro grande aliado de quem tem a doença são os exercícios. Durante a atividade física, o paciente libera quantidades importantes de endorfinas, que é o hormônio que ajuda a amenizar a dor dos pacientes. Não existe tratamento duradouro da dor no paciente fibromialgico sem atividade física.
Você vai ver a seguir: governo brasileiro defende que acordo do Mercosul com a União Europeia entre em vigor de forma provisória. E ainda hoje, Brasil bate recorde com 5 indicações ao Oscar. O destaque é o filme O Agente Secreto. Wagner Moura pode conquistar o primeiro Oscar de melhor ator para o Brasil. Nós voltamos com o Noticiário Internacional para te informar que o governo do Irã passou a usar novas formas de repressão contra manifestantes. De acordo com o jornal britânico Financial Times, o regime iraniano tem efetuado prisões e até fechado empresas de pessoas que incentivaram os protestos. 15 processos foram abertos contra personalidades do esporte e do cinema, que tiveram os bens confiscados. Hoje, um comandante da Guarda Nacional iraniana voltou a ameaçar os Estados Unidos e Israel. O general afirmou que o exército do Irã está pronto para reagir a qualquer ação. Já na Austrália, as autoridades procuram pelo homem que matou a tiros 3 pessoas no sul do país. A polícia declarou que a região onde aconteceu o ataque está cercada, enquanto buscas são realizadas. A identidade do atirador não foi revelada. Hoje, a Austrália fez 1 minuto de silêncio em todo o país para homenagear os 15 mortos em um ataque numa praia de Sydney, em dezembro. Um atirador morreu e outro foi preso. Por aqui, o assunto é dinheiro público. A arrecadação federal bateu novo recorde em 2025, com 2 trilhões 886 bilhões de reais recolhidos. É o melhor resultado em 31 anos. O crescimento em relação ao ano anterior foi de 3,75%. Destaques para o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que teve alta na arrecadação em mais de 20%. E também destaque para a Previdência Social, que cresceu 3,27%. Os dados são da Receita Federal. O governo brasileiro defende que o acordo do Mercosul com a União Europeia entre em vigor, pelo menos de forma provisória, enquanto a Justiça analisa os termos da proposta de livre comércio. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que a aprovação no Brasil e nos demais parlamentos do bloco sul-americano pode acelerar o processo também na Europa. A declaração acontece um dia depois da decisão do Parlamento Europeu de enviar o acordo para análise da Justiça. A decisão pode atrasar a entrada em vigor das cláusulas de livre comércio. Alckmin defendeu a vigência provisória, enquanto a discussão acontece na área jurídica. Percalço que vai ser superado. Então vamos contribuir para dar condições para que a Comissão Europeia possa agir de maneira mais rápida. O Brasil vai continuar com o processo, encaminhando o pedido ao Congresso Nacional para a internalização do acordo. O acordo foi assinado no sábado, no Paraguai, depois de mais de 2 décadas de negociações, e ainda precisa passar por um processo de ratificação interna pelos parlamentos dos 2 blocos para começar a valer. O senador Nelsinho Tradi, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, prometeu dar celeridade ao acordo na Câmara e no Senado. Eu conversei com os 2 presidentes. O presidente Hugo vai reunir os líderes no final desse mês, foi o que ele me disse, e vai tratar esse assunto com a maior celeridade possível. A mesma coisa o presidente Davi Alcolumbre, diante da importância que ele representa, não só para o Brasil, como para o Mercosul e também para os países da Europa. O senador também tratou do assunto em encontro com a embaixadora da União Europeia no Brasil. Como Europa, como a delegação da União Europeia, vamos continuar a preparar tudo para uma implementação mais rápida possível. E você vai ver a seguir: Conselho Federal de Enfermagem autoriza os profissionais a prescreverem medicamentos de venda controlada. E falta pouco para o clássico entre Santos e Corinthians, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Com 4 pontos, Corinthians e Santos tentam a 2ª vitória no Campeonato Paulista. O
Conselho Federal de Enfermagem publicou hoje uma resolução que autoriza enfermeiros a prescreverem medicamentos de venda controlada, como, por exemplo, antibióticos. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra a medida. De acordo com a resolução, mesmo sem diagnóstico e prescrição médica, enfermeiros também podem dar receitas que autorizam a compra de medicamentos, inclusive antibióticos como amoxicilina, penicilina e azitromicina, além de remédios para tratamento e prevenção ao HIV. A própria Anvisa determinou que as farmácias tinham que receber as receitas prescritas por enfermeiros. Foi feita uma resolução para normatizar e mostrar dentro dos protocolos e programas do Ministério da Saúde quais medicações os enfermeiros podem prescrever. A lei federal que regulamenta a profissão do enfermeiro descreve, entre as atividades, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. A portaria publicada hoje traz um modelo para ser usado nas prescrições por enfermeiros, que devem anotar o registro profissional no documento. Não vejo problema. Eu confio. O melhor é confiar no médico, né? Principalmente antibiótico, então é melhor com o médico. Enquanto a possibilidade ainda era discutida, entidades que representam os médicos acionaram a justiça, alegando que o diagnóstico é competência médica. E por isso, a prescrição de medicamentos também deve ser. Em nota, o Conselho Federal de Medicina afirmou que, ao ampliar prescrições fora de protocolos e sem diagnóstico médico, o Conselho Federal de Enfermagem afronta a legislação brasileira e coloca a saúde da população brasileira em risco. Até o momento, o Ministério da Saúde não se manifestou. O Alianza Lima, um dos times de futebol mais tradicionais do Peru, afastou 3 jogadores por suposto abuso sexual. Entre os atletas está o ex-jogador do Flamengo, Miguel Trauco. Além dele, Carlos Zambrano e Sérgio Penha também não integram mais a equipe. Uma argentina de 22 anos acusa os jogadores de agressão sexual num hotel no Uruguai, onde o clube fazia pré-temporada. Esse caso é investigado em Buenos Aires, para onde a suposta vítima voltou depois de entrar em estado de choque. Já chegamos na metade da fase de classificação do Paulistão. E hoje é dia de clássico na tela da Record. Logo depois do Jornal da Record, tem Santos e Corinthians. A Paloma Totti está na Vila Belmiro. Boa noite, Paloma. Olha, os rivais estão com campanhas mais ou menos equiparadas, não é mesmo? É sim, boa noite para você, Cris, Edu, para você que está com a gente no Jornal da Record. Daqui a pouco, um jogaço ao vivo na tela da Record. Eu diria que Corinthians e Santos têm campanhas praticamente iguais. 4 pontos na tabela, os dois, e os dois vêm de uma vitória, uma derrota, e as duas equipes vêm de empate na última rodada. Impressionante, né? Só tem uma diferença ali no saldo de gols e aí o Corinthians está à frente na tabela por isso. Bom, hoje aqui também a mesma coisa, uma estrela de volta para cada lado. Vamos saber quem são essas estrelas? A gente começa pelo time da casa, aqui na Vila Belmiro. Ale Oliveira está de olho no Santos. Ale, não temos Neymar ainda, que está aí na fase de recuperação, treinando 2 vezes por dia, mas temos a volta de Gabigol, não é mesmo? Boa noite para você. Boa noite, Paloma, para você, para todos. O Gabigol foi poupado na última rodada por conta de dores no joelho. Então hoje ele vai ser a maior esperança de gols no clássico pelo lado santista. O Santos vem de empate contra o Guarani. Só venceu uma até agora no Campeonato Paulista, foi na estreia do campeonato, a primeira rodada contra o Novo Horizontino. O time aposta muito no recente retrospecto em clássicos jogados em casa, nas últimas vezes que recebeu São Paulo, Palmeiras e próprio Corinthians aqui na Vila venceu. E o Gabigol não vai ser a única novidade não. O técnico santista, Juan Pablo Voivoda, vai escalar o Igor Vinícius na lateral direita e o João Schmidt no meio campo entre os titulares, Paloma. Obrigada, Ale. Quem está na cola do Corinthians é o Pedro Ramiro. Pedro, então no Corinthians a volta é a estrela argentina, o Rodrigo Garro, que está aquecendo aqui atrás com uma proteção no braço, mas ele está de volta, né? Boa noite para você.
É isso, Paloma. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Record. O meia argentino está de volta, recuperado de uma cirurgia no punho, por isso que ele está com essa proteção toda. Mas na partida de hoje vai começar no banco de reservas. Outro desfalque também é o venezuelano José Martínez. Ele ainda não voltou ao Brasil desde que Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. Memphis Depay também está fora por um problema no joelho. O ataque vai ter então o Yuri Alberto como titular e ele foi o artilheiro do Corinthians no ano passado, mas ainda não marcou nessa temporada. Matheus Pereira e Breno Bidon serão os titulares no meio de campo do Corinthians na partida de hoje. Eu volto com você, Paloma. Valeu, Pedro. Olha, a rodada dos estaduais foi agitada. O Red Bull Bragantino ficou no empate com o Mirassol. O Bragantino é o líder do Paulistão. Já o São Paulo foi surpreendido pela Portuguesa em pleno Morumbi. René deixou a Lusa na frente. De volta ao time titular, o São Paulino Caleri empatou. Mas René fez mais um de pênalti. O artilheiro da Portuguesa obrigou Rafael a espalmar nesse chute, mas Seió estava atento e aproveitou para aumentar. Caleri no finalzinho descontou. Final, Portuguesa 3, São Paulo 2. O capivariano visitou o Noroeste em Bauru e assustou os donos da casa. Thiago Moraes fez 1-0. O Noroeste só conseguiu empatar de pênalti com Marlisson, 1-1. O São Bernardo derrotou a Ponte Preta em Campinas. Romisson fez o único gol do jogo. A Ponte segue sem pontuar no Paulistão e está em último lugar. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o clássico contra o Vasco com gol de Carrascal, 1-0. O Botafogo repetiu esse placar contra o Volta Redonda, gol de Montoro. Pelo Campeonato Mineiro, o América saiu na frente com Gabriel Barros. Mas o Atlético empatou com o Reinier. 1-1 e o Galo chegou a 4 empates em 4 rodadas no estadual. Em Porto Alegre, Alan Patrick fez 1-0 para o Internacional contra o Xará de Santa Maria. O estreante Félix Torres fechou o placar de cabeça. Final, Inter de Porto Alegre 2, Inter de Santa Maria 0. Pela Copinha, o Grêmio perdeu de virada para o Cruzeiro. Arley abriu o placar para os gaúchos. Batistella aproveitou a confusão na área e empatou para os mineiros. O Grêmio voltou a ficar na frente de novo com Arley, agora de fora da área. Na etapa final, Eduardo Bappi respondeu com um bonito gol. Tudo igual de novo. O gol da virada dos mineiros nasceu de um cruzamento de Murilo que foi direto pro gol. Cruzeiro, finalista 3, Grêmio 2. Aqui na Vila Belmiro terminou o aquecimento das equipes neste momento. Santos e Corinthians já foram para os vestiários, então daqui a pouquinho tem esse grande clássico ao vivo na tela da Record, coladinho com o Jornal da Record. Vem aí Kleber Machado com o timaço de transmissão da Record. E você acompanha também no Record Plus e no R7. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo daqui da Vila Belmiro. Cris, Edu. É isso, boa transmissão para vocês aí daqui a pouquinho, Paloma. Olha, o Procurador-Geral da República arquivou o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master. De acordo com Paulo Gonet, não há providência a ser tomada porque o processo já está em análise no Supremo Tribunal Federal. Deputados haviam pedido o afastamento do ministro porque ele viajou no jatinho onde estava o advogado de um diretor do Master que foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. Outra notícia que acaba de chegar de Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou uma nova visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, onde ele está preso. O encontro deve ser na próxima quinta-feira e durar cerca de 2 horas. Uma visita anterior também foi autorizada por Moraes, não chegou a acontecer por compromissos do governador de São Paulo. E o Brasil, o cinema brasileiro, está em festa hoje, porque o Brasil teve 5 indicações ao Oscar deste ano, o maior número
em uma única edição, Edu. É isso. A premiação acontece em março, em Los Angeles. O filme brasileiro O Agente Secreto já fez história no Oscar, a maior premiação do cinema mundial. O longa foi indicado em 4 categorias. A produção brasileira vai disputar as estatuetas de melhor filme internacional, melhor direção de elenco e também de melhor ator, com Wagner Moura. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda. O longa se passa nos anos 70, durante a ditadura militar, e conta a história de um professor universitário que tenta fugir de um passado de perseguição e violência. Pelas redes sociais, o presidente Lula parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, e afirmou que, quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional. O Agente Secreto já conquistou mais de 50 prêmios em festivais aqui nos Estados Unidos e em outros países. No Festival de Cannes, na França, venceu nas categorias de melhor ator e de melhor direção. No Globo de Ouro, levou os prêmios de melhor produção em língua estrangeira e também o de melhor ator, o que indica que o baiano Wagner Moura tem grande chance de levar a estatueta este ano. Outro brasileiro, Adolfo Veloso, disputa na categoria de melhor fotografia, pela produção americana Sonhos de Trem. Na edição deste ano, o filme Pecadores teve o recorde histórico de 16 indicações, seguido por Uma Batalha Após a Outra, que concorre em 14 categorias. Os dois disputam com O Agente Secreto o Oscar de melhor filme do ano. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você assiste no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora a bola vai rolar no Paulistão com Santos e Corinthians. E logo depois da novela Mãe tem Chamas do Destino. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite, bom jogo e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.